Ouça agora na RCI, programa Entre Livros. Entrevistas com autores, organizadores e especialistas em livros, com foco no conteúdo da obra. Apresentação, Rosimeire Salles. Olá, vocês que nos acompanham aqui na RCI, a satisfação é enorme. Estamos hoje com o nosso primeiro programa de 2021, depois de um período aí de recesso de dezembro, férias coletivas em janeiro. Então, nós vamos estrear o programa hoje internacional, então ainda estamos nessa fase de pandemia, com os programas gravados. Esse programa vai ao ar no dia 6 de fevereiro, mas nós estamos tendo aí o privilégio de, em função de ser remoto, a gente conseguir entrevistar o autor que está lá do outro lado do oceano, na África. Então, primeiramente, eu gostaria de lembrar que estamos em fevereiro, mas como a gente sempre conta para vocês aqui quais são os dias comemorativos relacionados ao livro, em janeiro a gente teve no dia 5 a comemoração da primeira tipografia no Brasil, que foi em 1634. No dia 7 foi o nosso dia de vocês, o nosso dia, que é o dia do leitor. E no dia 30 comemorou-se, então, o Dia Nacional dos Quadrinhos. Agora, então, a gente vai passar a apresentar o nosso autor convidado, né, com muita honra. A gente está aqui com o autor Ilídio Macaringue, ele que é lá de Moçambique, então nós estaremos aqui conversando com ele lá em Moçambique, a gente aqui em Foz do Iguaçu, no Brasil. Ele é graduado, então, em ensino de português por Moçambique. Depois ele fez uma pós-graduação em língua portuguesa e literatura de expressão portuguesa em Portugal e MBA em educação híbrida e inovação, e 2 MBAs no Brasil, né, de inovação e aprendizagem ativa e também educação híbrida. E ele é mestre e também doutor aqui pelo Brasil também em Sociedade, Cultura e Fronteiras. Então, muito bem apresentado. Ilídio, eu recebo, então, as nossas boas-vindas ao nosso programa. É, assim, uma honra. Hoje é o nosso programa de número 99 e a gente tem aí essa condição especial de ser um programa internacional. Então, Ilídio, receba aí nossas boas-vindas, tá bom? Opa, muito obrigado, não é, Rosimeire, não é? É sempre um prazer poder participar do livro do programa Entre Livros, né? E sobretudo falando daqui de África diretamente para o Brasil. Eu estou naturalmente no meu país, querido país Moçambique, a pérola do Índico. Sempre digo às pessoas que o Brasil é a minha segunda pátria, porque o Brasil complementou muita coisa que eu hoje em dia tenho. Então, só tenho a agradecer e muito ao Brasil e ao povo brasileiro. Então, quando surgiu este convite de podermos conversar, abrindo, portanto, o programa este ano todo, senti-me bastante honrado. Então, mais uma vez, muito obrigado para si, Rosimeire. E, se me permite, vai um forte abraço também para o Hernani Brito, né? Um grande parceiro, né, nessa área de livros. Então, Ilídio, você que já esteve conosco no nosso programa número 4, na época o livro do Ilídio que nós apresentamos foi este. Quem tem nos acompanhado no Facebook consegue visualizar a capa do livro, Políticas Linguísticas e Nacionalização do Português de Moçambique. Agora, então, o livro que nós vamos apresentar hoje é esse aqui. Nós lembramos, então, para você que está nos acompanhando, que você, pelo Facebook, consegue interagir conosco, enviar questionamentos, dúvidas, comentários. A gente vai estar passando para o Ilídio, ele responde, a gente responde para vocês. Quem está aí acompanhando nas ondas do rádio vai ter a oportunidade apenas de estar, né, ouvindo a nossa voz, uma voz que está vindo aí desse continente africano. E a gente vai estar falando desse segundo livro, né? Depois a gente vai também postar no YouTube, no site também, ao vivo, né? A gente vai falar, então, políticas linguísticas e políticas educacionais em Moçambique. Prefiguração e performatização de identidades.
Então, o Ilídio, ele foi aprofundando cada vez mais no tema, né, isso que é a questão do português em Moçambique, né, todo o contexto histórico, e aí as suas obras, elas vêm acrescentando, né, elementos para a gente estudar um pouco mais essa realidade. Então, eu queria que você falasse primeiramente um pouco aí, né, na verdade, essa segunda obra, você inclui aí a política educacional, né, na questão do idioma português em Moçambique, mas como é a questão educacional. Esse seria digamos assim, o foco diferencial e com o maior aprofundamento que você dá, né, com essa lente voltada mais para o processo educacional, né? Isso, gente. Exatamente, e mesmo antes de responder a sua questão, quero saudar a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais e, naturalmente, também o vasto auditório da Rádio RCI. Já sinto saudades da cidade de Foz do Iguaçu, tá, Rosa? Agora, de facto, quando eu fiz o mestrado, não é, em Sociedade, Cultura e Fronteiras, acabei, portanto, publicando o meu primeiro livro, não é, pela Epígrafe, não é? E ele tinha como título, conforme já muito bem mostraste aí, Políticas Linguísticas e Nacionalização do Português em Moçambique, não é? Agora, quando surgiu a oportunidade em 2016 de retornar ao Brasil para fazer o doutoramento, eu, naturalmente, muitos pesquisadores costumam fazer isto, não é? Pegam ali onde eles pararam o mestrado e dão seguimento. Agora, este segundo livro, ele tem um diferencial. Primeiro, porque ele aprofunda os estudos iniciados no mestrado. Em segundo lugar, porque ele dá uma dimensão, não é, para além das políticas linguísticas. Então, eu considero este livro como, vamos dizer, tendo um grande diferencial, e são dos pouquíssimos estudos em Moçambique que eles, portanto, abordam a questão das políticas linguísticas relacionadas às políticas educacionais. Porque, acima de tudo, quando tu falas de políticas linguísticas, estás a falar de políticas públicas. Então, a abordagem que eu faço das políticas linguísticas é nessa dimensão das políticas educacionais, mas, e sobretudo, não é, lateralizando para a componente das políticas públicas. Porque, às vezes, as pessoas pensam que as questões linguísticas são somente questões linguísticas. Antes de mais, elas são questões públicas, são, portanto, políticas públicas que determinam os caminhos pelos quais cada país faz o seu desenvolvimento. Então, este segundo livro tem esse mérito, ao meu ver. E depois, não é, afunilo para questões de prefiguração e performatização de identidades em Moçambique, a partir, portanto, deste eixo, políticas linguísticas e políticas educacionais. Este segundo livro, ele tem uma particularidade, sai por um consórcio de editoras, não é? Pela Epígrafe e também pela Sagage Editora. Esta última é uma parceira da Epígrafe aqui em Moçambique, e vamos lá ver se todo este consórcio vai poder trazer novos frutos e novas publicações nesta parceria Brasil-Moçambique, né? Com certeza. Agora, Ilídio, você trata de um tema que é muito sério, porque quando a gente pensa em línguas, a gente sabe que há um desenvolvimento até natural, digamos assim, que é o próprio desenvolvimento, o linguajar das pessoas vai mudando, vão entrando gírias, né, formas de falar diferente, a miscigenação, a troca cultural, isso tudo acontece um pouco naturalmente, mas você mostra como isso acontece de uma maneira, vamos dizer assim, impositiva, né? Não dá para dizer que não é, e ela vai se estabelecendo e fixando até ela ir se tornando natural, entre aspas, mas quando você coloca política linguística, é a síntese, né? Porque aí, no caso, tem toda uma questão político-ideológica, até de dominação de país sobre país, né? E isso vai fazendo com que a língua vá mudando, só que não é tão natural como, vamos dizer assim, deveria ser, né? No caso de Moçambique foi exatamente isso, né? Exatamente. Até porque, para se compreender a gênese das políticas linguísticas de Moçambique, é preciso compreender o contexto socio-histórico e sociolinguístico de Moçambique. Isso. E para tu compreenderes também esse contexto, é preciso, não é, perceber qual é o papel da história de África para Moçambique. E essa situação passa necessariamente, não é, desde o processo da expansão banto,
não é? E depois entras no processo da colonização europeia, no qual depois se sentencia, portanto, a exploração do continente africano através da Conferência de Berlim, que se realiza entre 1884 e 1885. Por consequência disso, Moçambique acaba sendo colonizado por Portugal, não é? E Portugal acaba impondo a língua como um dos mecanismos de dominação da população, não é? E depois segue o período da independência nacional, não é? Temos a independência nacional em 1975, no dia 25 de junho, não é? De 1975, e após isso tu tens um regime que, portanto, ele é imposto, que é o regime, portanto, do Partido Único, até em torno de 1990, quando se introduz a Constituição multipartidária no país. E daí, de 1990 para cá, vais perceber também como é que a questão linguística, a política linguística em si, enquanto uma política pública, vai sofrendo essas metamorfoses, não é? E isso, naturalmente, afetou ao longo de todo este processo, não é? O papel das línguas e, acima de tudo, a questão da hierarquia que se impõe nas línguas. Quando você impõe hierarquia nas línguas, automaticamente também hierarquiza culturas, o que é errado. Porque umas línguas, outras culturas vão sendo visibilizadas e as outras vão sendo invisibilizadas. E, naturalmente, quando se invisibilizam línguas e culturas, mais do que você invisibilizá-las, você invisibiliza pessoas. Por conseguinte, um grande número de pessoas acaba não se beneficiando do quê? De todo um conjunto de políticas públicas imanentes de um Estado nacional. Não é? Pois é. Eu vou chamar agora nossos amigos patrocinadores, vamos dar um pequeno intervalo e a gente volta com mais curiosidade para saber de todo esse contexto da língua portuguesa lá em Moçambique. Um minutinho e estaremos de volta. Ouça agora na RCI, programa Entre Livros, entrevistas com autores, organizadores e especialistas em livros, com foco no conteúdo da obra. Apresentação, Rosimeire Salles. Voltamos a falar com o Ilídio sobre as políticas educacionais e linguísticas em Moçambique. Ilídio, eu queria que você contasse um pouquinho assim, de como era antes do português entrar na realidade de Moçambique. Na verdade, a gente tem ali um continente, né? Você mostra muito bem isso no livro, um continente africano que foi totalmente fatiado, né? Digamos assim, entre países europeus, né? Na busca aí por mais domínios territoriais e coloniais, né? E nós tínhamos, então, uma realidade ali, a gente pode dizer que vocês estão na região sudeste, né? Sudeste, mais ou menos, ali, da África, né? Como que era ali, antes dos portugueses chegarem, qual que era a realidade linguística nessa região? Assim, o que a gente tinha enquanto estrutura organizacional da sociedade, enquanto comunidade, digamos assim, né? Ali já era um país. Como que foi essa realidade antes de Portugal assumir o domínio da região? Ok, muito bem. De fato, essa é uma pergunta muito central, porque, se for a reparar, no próprio livro, eu trago o mapa de África e depois destaco Moçambique, justamente para chamar a atenção aos leitores de que a África não é um país, a África é um continente, não é? E a África tem múltiplas histórias. E muitas das histórias do continente africano, elas estão extremamente ligadas à existência pré-colonial dos povos africanos, durante o período colonial e no pós-colonial. Então, todo este contexto de historicização sociolinguística de Moçambique, ele também está, portanto, enraizado neste prisma, não é? Então, quando surge a expansão banto, não é? Ela ocorre desde aquela região dos Grandes Lagos, não é? Na África Ocidental, não é? E percorre-se até ao longo de todo o continente africano, passa-se pela África Central e vai-se até a África Austral. Encontram, o que esses bantos encontram? Não é? Os bantos encontram povos nômadas, não é? Que viviam da recoleção e da caça. Esses
povos tinham as suas línguas. Não é? Eram substancialmente povos nessa região, os Khoisan e os San, não é? E tinham também as suas culturas, mas eram culturas relativamente menos, entre aspas, desenvolvidas comparativamente aos Bantu, porque os Bantu já tinham descoberto a prática da pastorícia e da agricultura. Então, com o processo da expansão Bantu, que é provocado pela busca, pela necessidade de busca de novas terras para a prática da agricultura e pastagem de animais, não é? Então, efetivamente, surge esta implosão sociocultural, não é? E linguística. Porque com este cruzamento desses povos, o que ocorre? Ocorre que essas línguas que esses povos traziam, não é? Com a sua interação com as línguas e culturas dos povos residentes, não é? Então, dali, portanto, pode-se depreender que há um enriquecimento sociolinguístico. E, naturalmente, no contexto moçambicano, né, Moçambique também tinha essas línguas que já existiam no período portanto, presença banto. E com eles, né, vão surgindo novas línguas, não é, e que depois foram se desenvolvendo. Algumas mantêm-se até hoje, outras foram se perdendo. Razão pela qual, não é, num país como Moçambique, de todos os estudos que são desenvolvidos, tu não tens uma precisão de quantas línguas existem. Não é? Por quê? Porque ainda temos este problema. Não é? Até hoje. Até hoje. Há estudos que apontam, por exemplo, a existência de 17 línguas, outros apontam 40, outros apontam 21. E no livro, né, eu preferi, portanto, adotar a perspectiva do Centro de Estudo das Línguas Moçambicanas, que aponta, neste momento, a essência de 17 línguas. Não é? Obviamente, por que são 17 línguas num contexto, não é, que existem vários grupos étnicos? Porque muitas vezes a etnia, confunde-se também com uma língua. É justamente porque o conceito de língua que se usa, não é, para qualificar determinadas línguas, ele ainda está, portanto, adstrito à perspectiva europeia. Não é? Então, há aquilo que se diz que é uma língua, aquilo que se diz que é variedade ou dialeto. Não é? E isso acaba influenciando na visibilidade de línguas. Por exemplo, no caso do Brasil, mais de 200 línguas indígenas já desapareceram. Não é? Sim. Neste processo. Então, nós também sofremos este processo de linguicídio. Só que mais do que o próprio processo de linguicídio, que é a mortandade das línguas, o que também influenciou é a forma como os linguistas adotam o conceito do que é língua. Porque, acima de tudo, a partir do momento que você define o que é uma língua, você retira a linguagem. É por isso que, na minha perspectiva, eu não me preocupo muito pelo conceito de língua, mas sim de linguagem. Porque quando você focaliza a linguagem, você traz as outras línguas que são invisibilizadas. Por conseguinte, você traz à ribalta esta riqueza, não é, sociolinguística do país. É por isso que quem for a ver o estudo, que, portanto, resultou neste livro, eu não focalizo muito as questões de normatização linguística, mas, acima de tudo, a necessidade de visibilizar este mosaico sociolinguístico, que é, portanto, imanente ao próprio continente africano, do qual Moçambique herdou. E, por conseguinte, não é, mesmo o próprio português que cá se fala, ele resulta do quê? Desta interface entre a língua portuguesa que veio com os portugueses, que já não é a mesma língua que se fala no país, sim, porque ela foi sendo nativizada ao longo do tempo. E com essa nativização surgiram várias outras línguas portuguesas. Não é? E se me permite, por exemplo, há uma coisa muito interessante, que a questão que se coloca é justamente essa. Afinal, o que é a minha língua? É a língua a partir da qual eu consigo transmitir e percepcionar informação. Então, a partir do momento que você determina o que é língua, o que é variedade, o que é dialeto, você demarca hierarquias. E ao demarcar hierarquias, há línguas que acabam não entrando no atlas linguístico dos países. E nós temos esse problema no país. Por isso que eu também proponho que seria tão bom quanto necessário e indispensável, né, a criação de um atlas linguístico que pudesse, de alguma maneira, visibilizar essas outras linguagens que ficam na periferia. São periferizadas porque se adota que isto é língua, aquilo é dialeto, e aquilo é variedade.
Então, em vez dos linguistas se preocuparem muito em definir o que é língua, deveriam visibilizar as linguagens. Por isso que quando eu mostro ao longo dos dados como é que as línguas se intercruzam no contexto consuetudinário moçambicano, você há de ver ali, não é, efetivamente, que existem várias línguas portuguesas. Algumas estão consubstanciadas às línguas banto, outras a língua francesa, outras ainda a língua inglesa. Então, Moçambique acaba sendo este barril de várias línguas portuguesas que habitam o imaginário da sociedade. Elísio, antes de Portugal assumir, Moçambique já tinha esse mapa, essa estrutura geográfica, ou isso teve a ver com a colonização? Porque tem uma questão ali que você até, eu achei o máximo, uma nota que você colocou de rodapé, que você diferencia etnia, de tribo, de clã, de que é mais? São várias coisas que você colocou, chefaturas, linhagens, né? Uhum. Isso tudo tinha aí em Moçambique, né? Então, assim, Exatamente. como que era essa estrutura, essa divisão em tantas formas, né, de organização aqui, de sociedade, a gente pode dizer assim, isso no contexto de como veio Portugal, né? Porque, como você falou, se hoje ainda, né, tem o francês e o inglês, significa que não só as línguas que vocês já falavam, né, Moçambique, mas também outras línguas que foram de colonizações de outras áreas da África também tiveram uma influência, né? Então, quer dizer que, na verdade, é uma riqueza muito grande, uma diversidade muito grande, mas o domínio do português foi prioritário em função da política mesmo, né, de colonização da área, né? Exatamente. Repara, quando eu dizia que a história do Moçambique, do continente africano, ele também está intimamente ligada à questão da Conferência de Berlim. É que a Conferência de Berlim ela é central para se compreender a divisão a atual divisão político-administrativa do continente africano. Ou seja, os mapas que compõem o continente africano hoje em dia nasceram da determinação da Conferência de Berlim, na qual, efetivamente, estipulou-se o princípio de ocupação efetiva. Então, aquilo que é o mapa de Moçambique hoje em dia, com 11 províncias, que seria mais ou menos o equivalente a 11 a estados aí no Brasil, resulta destas conquistas de Portugal, iniciadas no mandato da Conferência de Berlim. E para que Portugal efetivamente colonizasse o país, dentre outros instrumentos político-ideológicos usados, a língua assumiu uma centralidade. Por quê? Porque foi a língua que incluía aqueles que eram indispensáveis para o aparelho administrativo colonial e excluía aqueles que não eram desejáveis. Então, é por isso que tu vais ter lá, por exemplo, a um dado período histórico, aquilo que se chama grupo de assimilados, que são moçambicanos, não é? Que eles vão sendo, entre aspas, aportuguesados e aculturados na perspectiva da cultura e da língua portuguesas, não é? Para que efetivamente ajudassem nos esforços de dominação do território. E depois, não é? Terás os indígenas, que são os desterrados da sua própria terra, os excluídos. A promoção da língua portuguesa, o que Portugal fez? Neutralizou e destruiu toda essa organização sociopolítica administrativa que existia no período pré-colonial. Estou a falar das tribos, estou a falar dos sultanatos, estou a falar das linhagens, estou a falar, por exemplo, das chefaturas. Não é? Para quê? Porque quanto mais usas a política de dividir para dominar, não é? Ao dividir, enquanto tu divides, destróis. Enquanto tu dominas, há culturas. Então, ocorreu justamente isso em Moçambique. Então, com esta vertente da política de dividir para dominar, né, muitas línguas acabaram desaparecendo e com elas as respectivas culturas. Por conseguinte, como
o país, o continente foi retalhado e traçaram-se essas fronteiras geográficas. E que algumas pessoas até não percebem muito bem porque que muitas das fronteiras do continente africano são linhas retas. Não é? As linhas retas, elas predominam muito no continente africano, justamente porque o que interessava às colônias era efetivamente as riquezas no sul e no subsul. Se a noroeste ou a nordeste ou a paralelo X existissem mais recursos, a tendência era desviar todo o esforço de conquista para incorporar esses territórios. Se descobrisse que não existe ou porque está lá, está a atravessar a água, então, portanto, desistia-se e desviava-se o curso da própria demarcação fronteiriça, não é? Por isso que essa divisão desordenada, desajustada e tumultuada, não é, do continente, que separa etnias amigas, aliadas, e junta etnias adversárias, inimigas, ainda é um dos fatores de desestabilização sectária no continente. Se forem a reparar, é por causa disso que surge, por exemplo, o massacre do Ruanda, não é? Com os Tutsis e os Hutus. Mas mais do que isso, não é? Então, ao neutralizar essas culturas locais e as línguas locais, os portugueses em Moçambique acabam por evidenciar uma máxima de que a língua portuguesa é a língua de inserção social, é a língua portuguesa que é um medidor de competência. Sem saber falar esta língua, você então não era capacitado para assumir qualquer que seja a função pública ou social. Agora, hoje, tem algumas dessas estruturas aqui que não existem mais, né? Exatamente. Mas ainda se mantém o quê? As etnias ainda se mantêm? Que tipo de organização ainda se mantém hoje? Ou apenas são os idiomas que são falados em regiões diferentes? Como que ocorre hoje essa, assim, vamos dizer assim, apropriação da língua, né, por grupos? Não, o que acontece é o seguinte: Moçambique é o espelho de Cocó em África, não é? Com esta forma como foi dividido o continente, como se de um bolo se tratasse. Ou seja, as pessoas acabaram dividindo o continente como se estivesse a construir condomínios num terreno, não é? Infelizmente. Então, o resultado disso é que há etnias que faziam parte tradicionalmente de uma determinada região geográfica e que foram divididas. E isso fez com que a etnia ela ainda existe, mas porque a questão do pertencimento étnico, não é? Ele foi combatido no período colonial. Por quê? Porque era pretensamente mais regionalista e tribalista, não é? Então, a luta armada de libertação nacional, que se inicia em 64 em Moçambique, não é? Ela também dá um sequenciamento aos esforços de neutralização do tribalismo, das etnias e esse pertencimento étnico. Por quê? Porque o pertencimento étnico foi um dos fatores decisivos para a corrosão da unidade dos povos africanos. Cada um defendia a sua etnia e fazia acordos bilaterais pontuais para que aquela etnia não fosse atacada. E, por conseguinte, pouco a pouco, o colonialismo europeu ia dominando os territórios. Então, o colonialismo português combateu muito a etnia para evitar essa questão de pertencimento, de reagrupamento, não é? Para reivindicar uma determinada região, para a autoproclamação da independência. E a Frente de Libertação de Moçambique, a FRELIMO, com esta ideia de divisão de Estado e, portanto, do totalitarismo do território nacional, ela também combate o tribalismo, o regionalismo, o etnicismo, para quê? Para fazer vincar o espírito nacional, da unidade nacional, não é? Então, a partir dessa política que é implementada pelo movimento de luta internacional, podemos dizer que também se agrava o processo de neutralização das etnias, das tribos. Hoje em dia, em Moçambique, pouco se fala da tribo, pouco se fala da linhagem, pouco se fala da chefatura, não é? Até a etnia, ela ainda existe, esta componente etnia. Mas esses outros segmentos, eles já não existem. Por quê? Por causa desta política de tentar construir um Estado-nação a partir de fragmentação étnica. Então, era necessário
necessário neutralizar as etnias, neutralizar as tribos, para fazer crer que não há etnia, por exemplo, Xangana, Makonde, Ndau. Há moçambicanos, de Rovuma, Maputo, não é? Porque só assim se poderia, portanto, libertar o país do jugo colonial. Não libertar-se o grupo étnico, mas libertar-se o país, libertar-se a nação. Não, alguns segmentos organizacionais, eles desapareceram do mapa. Aquele que ainda se faz sentir é efetivamente a etnia. Então, é por isso mesmo que o desaparecimento desses elementos também impulsionaram o desaparecimento de culturas, não é? Mas não que necessariamente tenha havido uma política, vamos lá dizer, propositada de prática de linguicídio. É que, efetivamente, todos os Estados nacionais em África tiveram que se inspirar nas políticas coloniais para poderem erguer os Estados nacionais. Assim como também na Europa, houve linguicídio para que, efetivamente, esses países pudessem ter uma língua nacional que fosse a língua de libertação. Agora, no caso concreto de Moçambique, o que acontece é que nós temos as línguas nacionais, que são essas línguas bantu, não é? Que são línguas nacionais, mas não são, portanto, línguas oficiais. E nós só temos um... Pode falar. Sim, sim. E nós temos uma língua oficial, que é o português, uma única língua oficial no país, mas que ela não foi nacionalizada. Então, há uma nacionalização das línguas nacionais, que não tem uma dimensão nacional. E o Estado não lhes dá, portanto, essa abertura nacional através de políticas públicas concretas, não é? E tens uma língua portuguesa, que é uma língua oficial, mas ela não é, naturalmente, uma língua nacional. Também não é falada em extensão nacional, mas é a língua do Estado. A África do Sul, por exemplo, ela fez uma coisa muito interessante. A África do Sul tem 11 línguas oficiais. Não é? Esse número, para além do inglês e do africano, então inclui tantas outras línguas. Portugal, por exemplo, tem 2 línguas oficiais, só que poucas pessoas sabem disso. É o português e o mirandês. Está vendo? Eu já não sabia. Mas nós vamos voltar nesse assunto, Início, daqui a pouquinho, depois dos nossos comerciais. Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Nós estamos aqui num papo interessantíssimo sobre o português lá em Moçambique, na África, com o Ilídio Macaringue. E eu queria que você falasse, retomasse daquele ponto que você estava antes do comercial, que é o seguinte: o português hoje ele é a língua oficial em Moçambique. A língua mais falada é o português? Ela não é uma língua nacional, ok. Né, você já contou esse histórico, mas assim, em termos assim, de quantidade da população que fala o português, está condizente chamar de língua nacional o português? Do ponto de vista político-ideológico, não é? Quando um Estado adota uma língua como nacional, é que a partir dessa língua que ela vai reestruturar todas as políticas públicas de desenvolvimento. Então, a língua nacional, ao mesmo tempo que ela une, inversamente, ela, portanto, exclui. Não é? E é por isso mesmo que falar das políticas linguísticas, eu uso esta componente para entrar também nas políticas educacionais. Porque o português é a língua oficial, é a língua de instrução, não é? É a língua a partir da qual o Estado moçambicano prioriza, portanto, as suas políticas públicas. Não é? Esta língua já esteve a ser falada no primeiro censo realizado, portanto, o Recenseamento Geral da População, em 1980, era falado por aí quase 10% como língua materna, como primeira língua. Atualmente, estamos a falar em torno de 52% de pessoas que sabem falar esta língua. Não é? Então, o que acontece é que ela não é falada em toda a extensão territorial, não é? Mas, por ser língua oficial, não é? Ganha essa aura de preponderância em relação às demais línguas bantu. Em termos de absolutos, as línguas bantu, no global, todas elas, continuam sendo as línguas mais faladas em Moçambique. Só que elas não ganham a mesma preponderância, porque, conforme lhe dizia, os Estados nacionais em África
África, logo após as suas independências, adotaram políticas linguísticas de continuidade da política colonial, ou seja, visibilidade e preponderância para a língua europeia como uma forma de, naturalmente, incutir a ideia de unidade na diversidade. E então Moçambique também não fugiu à regra. Como um país colonial, também adotou essa mesma política. Não é? Entendi. Agora, especificamente sobre essa política educacional, o que acontece hoje, assim, que vamos pensar, né? A gente aqui no Brasil também fala português, a gente tem uma evolução da língua, como a gente falou no início, que é notória. No Brasil a gente vê isso. Se você pegar livros antigos do século XIX, você já vai ver a diferença, né? As mudanças, né? da língua, mas também a gente tem um outro movimento que é de padronização, digamos assim, dos do português em diferentes países e até continentes. Vamos pegar Portugal, África como um todo, né? Os vários países falam português e o Brasil. Então, há esse acordo internacional linguístico para poder tentar ver o mínimo de padronização. Embora a gente saiba que cada país vai ter a sua especificidade, vai ter o seu particularismo, né, no sotaque, às vezes até na escrita, né? Embora haja uma tentativa de uniformidade, há diferenças, né? Como que é essa realidade da língua em Moçambique? Ela integra esse acordo internacional do idioma português? E qual que é aí a sua proposta? Como que a gente pode falar em termos de assim, identidade mesmo da língua portuguesa em Moçambique? Ok. Olha, a questão, portanto, do novo acordo ortográfico com Moçambique, deixa-me fazer as seguintes considerações. Não é? O acordo ortográfico que até o momento está em vigor no país é o acordo de 1945. Não é? O novo acordo ortográfico foi assinado em 1990. Em Portugal já está em uso. No Brasil, creio que também já entrou em vigor. Não é? Ao nível, por exemplo, dos países africanos de língua portuguesa, Angola e Moçambique ainda não aderiram ao novo acordo ortográfico. Não é? E eu acredito que é bem provável que Moçambique não adira tão já. Até porque com a questão da pandemia vai atrasar uma série de questões. Mas não é sobretudo por causa da questão da pandemia. É que há aspectos que são muito levantados. A quem serve o novo acordo ortográfico? Para que serve? Se efetivamente a língua portuguesa ela vai continuar a se encaminhar de forma diferente ao nível da CPLP, da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Veja só uma coisa muito caricata. Houve o acordo ortográfico. A palavra úmido no Brasil se escreve com inicial U. Isso. E em Portugal com inicial H. E o acordo não resolveu este problema. Vários outros, foram vários que continuaram. Exato, são vários. Não é? Então, o acordo que ele faz, ele primeiro não resolve um problema linguístico. O acordo tenta aproximar, não é, e diminuir as querelas político-ideológicas sobre a paternidade da língua portuguesa entre Portugal e o Brasil. Isso. Então, os países africanos de língua portuguesa tornaram-se outsiders, não foram devidamente ouvidos, respeitados, tidos e achados durante a discussão. E, por conseguinte, mesmo no próprio livro, eu chamo a atenção que lá no livro existirão várias línguas portuguesas. Por quê? Porque eu, primeiro, sou afetado pelo mundo que eu vejo, em função de ser daltônico. Qualquer que seja um pesquisador, ele é daltônico a partir do momento, sobretudo, que ele usa uma perspectiva de pesquisa interdisciplinar. Este livro tem aspectos da área de linguística, da área da literatura, da área da sociologia, da antropologia, da história, da geografia e por aí em diante. Da filosofia, inclusive. Então, isso tem implicações. Não é? Então, por isso que eu digo, há de haver lá várias línguas portuguesas. Por quê? Tem um português do Brasil. As citações, eu mantive o português do Brasil. Tem citações que vêm de Portugal antes do acordo ortográfico.
excertos de jornais que estão lá introduzidos palavras que não existem, por exemplo, na norma do português europeu. Em Moçambique, nós temos o português como língua oficial. Mas esse português como língua oficial, neste momento, é um português órfão. Por quê? Porque nós sempre usávamos a norma europeia. Mas a norma europeia, que é o português padrão, ele já emigrou para o novo acordo ortográfico, para o qual Moçambique não está lá. Então, nós estamos numa situação de orfandade linguística, porque justamente dizemos, até se calhar fosse tão interessante o país começar a pensar naquilo que eu também defendo, à semelhança de vários pesquisadores. A proclamação da independência nacional não foi acompanhada pela necessária proclamação da independência linguística. E eu acho que o país ainda vai ter tempo de fato, declarar essa independência linguística. E, naturalmente, as nossas políticas linguísticas, por serem políticas constitucionais, porque nós não temos uma lei de políticas linguísticas, como, por exemplo, o Paraguai, não é? Então, toda a componente das políticas linguísticas está na Constituição da República. Então, por isso que, para mim, é uma política constitucional. Eu acredito que poderia o poder político, com o tempo, declarar que a língua oficial é o português de Moçambique. Porque tu já não tens a ortografia europeia, não é? Porque a ortografia europeia mudou, mas nós continuamos a usar a ortografia de 1945. Parece uma coisa pequena, mas como educador linguístico, é importante, afinal de contas, as crianças saberem de qual português estamos a falar. Porque em Moçambique nós não falamos a norma do português europeu. Nós falamos uma norma híbrida, que é a norma europeia juntada com as várias línguas portuguesas faladas no país sob o protótipo português de Moçambique. Mas a influência de todas as outras línguas daí. Porque também Exatamente. Ela não atua isolada. Acaba que tem uma palavra ou outra que vai sendo incorporada naturalmente naquilo, vai enriquecendo a língua, não é isso? Exatamente, justamente. E por essa mesma razão, que o novo acordo ortográfico, ele veio baralhar, não é, a situação sociolinguística, mas também criou uma oportunidade, a partir da qual, não é, Moçambique poderia ser um dos principais herdeiros da ortografia de 45, não é? Porque o que se fez com o acordo ortográfico foi tentativa de resolver um problema político-diplomático entre dois países. Não que necessariamente ele surge para resolver problemas linguísticos. Por quê? Por exemplo, o Brasil queria patentear a língua que se fala no Brasil como brasileiro e não como português. Tá certo? Então, o português do Brasil, ele é bem diferente. Embora dentro do Brasil também se falem várias línguas portuguesas. Isso. E é por isso que o José Saramago diz uma coisa muito interessante, que não há uma língua portuguesa, há várias línguas em português. Então, cada um desses países, ele é irrigado por essas várias diferentes línguas portuguesas. E o caso de Moçambique também é o mesmo. Então, por isso que eu digo que o português, enquanto língua oficial, não é? Ele tem um denominador. Por um lado, é língua de unidade nacional, não é? E por outro, é língua de desunidade, ou seja, é língua de desunião social. Essa desunião social decorre do fato de que, por um lado, a unidade nacional inscreve as pessoas, mas por outro, de desunião social, porque aqueles que não se sentem incorporados a partir da língua vão, por exemplo, a uma instituição pública, tudo está em português, não está numa língua local, na província onde a pessoa se encontra, essa pessoa sente-se excluída, não é? Então tem este problema. Por isso que a língua que une, enquanto língua de unidade nacional, ou língua oficial, é inversamente a língua que separa. E as políticas educacionais, ao mesmo tempo que elas querem incorporar, não é, os cidadãos, não é, no contexto da nação moçambicana, elas também são políticas educacionais que separam. Por quê? Porque o aluno vai à escola no início, não é, independentemente do contexto do qual ele vem socialmente, ele é alfabetizado na língua oficial e não sente a sua cultura, a sua língua, as múltiplas linguagens que ele tem valorizadas
na escola. Não, agora, este é um processo muito gigantesco que ele resulta das feridas da descolonização e que o país já está a tentar trilhar, né, vamos dizer, nessa reversão dessa falha histórica, mas ainda vai levar muito tempo, não é? Vai levar muito tempo porque as línguas banto começam a ser inseridas na educação, mas ainda em menor intensidade. E quando você vai agir, exatamente, e essa menor intensidade, ela tem, portanto, cria esse fosso intergeracional. Tu tens uma geração que ela não está sendo alfabetizada, não conhece as línguas locais, não é? Entretanto, e veja só o que é caricato. Isto faz com que as crianças desde cedo saibam que existem línguas de prestígio e culturas de prestígio. Por que, por exemplo, os pais lutam primeira classe, segunda classe? O meu filho tem que aprender inglês e francês, mas quando é para aprender uma língua banto, que é uma língua local, insurge-se. Por causa desse temperamento. Que a gente fazer, como que essa realidade, assim, porque uma coisa é, lógico, o governo vai fazer toda a sua política educacional com base no idioma oficial, né? Mas existem já, então, iniciativas, e como que é a realidade do moçambicano, por exemplo? Existe algum movimento para mudar isso? Ou a tendência vai ser a perpetuação do português? Como é que é assim, em termos de perspectiva, né, e em termos de movimento da própria sociedade para mudar essa realidade ou para manter essa realidade? Como que é isso? As escolas elas vão cada vez mais colocar outras línguas, ou a tendência vai ser o português se fixando e matando, assim, entre aspas, as outras línguas? Como que você acha que vai ser daqui para frente? Eu penso que nós atualmente estamos a viver um momento de retorno às origens. Por acaso, no livro também falo um pouco dessa questão. Que, é tempo de nós buscarmos o passado para o qual sequer deveríamos ter desistido dele. Não é? Por quê? Porque é muito comum hoje em dia tu veres nomes de escolas, não é? Nomes de ruas, empresas com uma denominação banto, não é? Justamente porque as pessoas estão a perceber-se que a riqueza cultural não é apenas a europeia, a americana, a asiática, são necessárias. Nós vivemos num mundo local, que o local tem que ser global. Para quê? Para partir do local para o global. Ou seja, nós somos globalizados, mas também temos que saber globalizar. Não é? Então, está a haver uma tendência. Só que, se Moçambique foi colonizado, ou seja, a presença colonial portuguesa durou 500 anos no país. Agora, esses movimentos de revalorização das raízes sociolinguísticas e culturais nativas essas raízes culturais, portanto, ele se inicia em meados de finais da década de 80, não é? Então, ainda é um processo, mas nos anos 2000 ele intensificou-se bastante. Razão pela qual tu tens cursos superiores, não é, nas línguas banto. Tu tens gramáticas, tens dicionários, não é, nas línguas banto, não é? Agora, há uma outra componente, por isso que é importante, o Estado está também a fazer a sua parte, ainda que seja ineficiente, mas está a fazer a sua parte. Porque, por exemplo, tu tens as emissoras públicas, elas têm programas e até tem publicidades que são veiculadas nas línguas nacionais. Tem programas nas línguas nacionais. Além disso, tem, portanto, campanhas de sensibilização, como, por exemplo, de vacinação, como, por exemplo, agora de prevenção à Covid, nas línguas nacionais. Mas a sociedade como um todo deverá fazer a sua parte. É por isso que eu dava aquele exemplo de que os pais estão preocupados em colocar os filhos, não é, para aprenderem o inglês e o francês, mas estão contrários ao ensino, alguns pais, das línguas nacionais nas escolas, por exemplo, privadas, não é? Nas escolas públicas,
Um e outro caso, há um ensino bilíngue. Não é? Só que qual é o grande problema? É que o ensino bilíngue nosso, ele ainda é um ensino bilíngue deficiente, porque não se está a ensinar a língua banto. Usa-se a língua banto para se aprender o português. Então, ainda não temos uma política nacional que efetivamente visa a valorização efetiva, não é, das línguas e torná-las igualitárias em termos de acesso aos bens e serviços. Porque se for a reparar, por exemplo, no próprio livro, para além de falar da própria Constituição da República de Moçambique, eu falo, por exemplo, da lei do consumidor. Não é? A lei do consumidor, ela, por exemplo, não obriga, não é? O legislador não obriga os produtores a escreverem toda a informação nutricional, por exemplo, nas línguas nacionais. E isso já seria uma forma de tu integrares quem não sabe falar a língua portuguesa no contexto da vivência da vida nacional. Sim. Não é? Então, a falta de eficiente política pública no conceito das línguas ainda continua a perpetuar o sofrimento de uma parcela significativa da população, porque ela não se sente, de alguma maneira, refletida nas políticas públicas de desenvolvimento. E quando tu não tens uma política linguística abrangente, automaticamente as próprias políticas públicas, elas têm uma deficiência, porque não alcançam toda a magnitude do universo populacional. E muitas dessas etnias que ainda tem hoje, vamos chamar de etnias, né? Que ainda falam outras línguas, elas acabam falando as duas línguas, porque, por exemplo, a gente está aqui em Foz do Iguaçu, a gente convive com o pessoal de Cidade del Este, aqui no Paraguai, e lá você vê assim, todo mundo fala guarani, fala espanhol e fala português ainda, porque está na fronteira, né? Aí acaba que aqui indígena também fala português no Brasil, né? Há muitos casos, o que acontece é isso, né? Mas aí também eles já estão falando as duas línguas ou não, ou eles realmente assim têm regiões onde é preciso adequar e colocar na língua nativa. Como que é essa realidade? Olha, Rosemary, no nosso caso, há regiões em que o português ainda não penetrou a língua portuguesa como tal, não é? Diferentemente, por exemplo, de Angola, os portugueses, né, em Angola colonizaram desde a costa até o interior, né? Enquanto em Moçambique a colonização portuguesa ela levou muitos anos nas regiões costeiras e a deslocação para o interior foi feita a posterior, quando também já começavam a surgir, em grande medida, os movimentos de luta anticolonial, não é? Então, tudo isso acabou desestabilizando, de certa maneira, toda a política de expansão da língua portuguesa. Por conseguinte, isso se reflete até hoje. Há regiões do país em que a língua portuguesa ela não está lá inserida, não se fala, não é? Para o aluno falar o português, ele tem que ser escolarizado, ele tem que ir à escola. Não, tu tens regiões, sobretudo do interior, em que as línguas predominantes são as línguas banto, não é? Não, isso é bom, né? Para poder não morrer a língua, né? Então, de alguma forma, o país vai ter que se organizar para poder atender, né? E ter políticas educacionais e linguísticas que vão, vamos dizer assim, favoreçam, né, a manutenção, a continuidade de outras línguas, né? Porque senão, realmente, o que vai acontecer vai ser muita língua morta, né? Exatamente, justamente porque a ideia que em muitos estados pós-coloniais tiveram foi uma política, portanto, multilingüe, não é? E o multilinguismo foi, de alguma maneira, um fator decisivo para o linguicídio em África, né? A partir de meados dos anos 80, 90, começam os países a adotar uma política de plurilinguismo, não é? Até, inclusive, na própria Europa, com a chegada de muitos imigrantes, porque... daqui a pouco... Então, sim, agora, desculpa aí, tá? Agora, efetivamente...
Lídio. Acontece tudo ao vivo, gravado e tal, tá? Então, mesmo na própria Europa, ocorreu este processo. De quê? O processo de adoção do plurilingüismo como uma forma de estar, uma forma de educar. Porque a Europa, ela sofreu duplamente. Os africanos ocupam a Península Ibérica, né? Durante mais de 200 anos. Parte dos africanos, sobretudo a etnia berbere, né? E depois do norte de África. Os europeus retornam para a África, ocupam a África. E são expulsos, seja por via armada, seja por acordos de pacificação. Retornam para as suas zonas de origem. E agora se verifica uma migração em massa, desde os anos 90, para a Europa. Então, a Europa, ela própria, através da própria União Europeia, começa a adotar essa política do plurilinguismo. Por quê? Porque o plurilinguismo, ele olha para a diversidade étnico-linguística e cultural como uma riqueza, não como um problema. E que a inteligibilidade das línguas enriquece o processo de comunicação. Não é? Então, este reconhecimento é o mesmo que poderá, de fato, acredito eu, com o tempo, fazer com que o sistema de educação em Moçambique, não é? Efetivamente, as línguas banto comecem a assumir a centralidade necessária. Não apenas como uma maneira, como muitos costumam defender, de diminuir a questão da evasão, não é, escolar, não é, de assistências ou fraco desempenho escolar, porque essa perspectiva não é de todo, vamos lá dizer, infalível. Por quê? Porque o que justifica a evasão escolar, por exemplo, num lugar em que a pessoa ou aquela comunidade, ela toda é dominada numa língua portuguesa? Por exemplo, no Brasil, vou dar um exemplo. No Brasil há índice de evasão escolar, mas aquelas pessoas falam português só. Não é a língua. Existem outros fatores. Tem sucesso escolar. Não é por causa da língua. Existem também outros fatores. Então, em Moçambique também há esta questão. Não que necessariamente a inclusão dessas línguas vai resolver a questão de evasão escolar, a questão de fracasso escolar. A inclusão dessas línguas é, acima de tudo, a meu entender, não é, uma dívida histórica que o Estado moçambicano ele tem que fazer para com os seus concidadãos, não é? Integrá-los na vida da nação. E a integração na vida da nação implica necessariamente, não é, que as pessoas vejam onde estiverem um retrovisor da sua cultura, das suas múltiplas línguas. Excelente, Lídio. Hoje nós tivemos uma aula aí, né, de história e de políticas linguísticas educacionais, que é o título aqui do livro do Lídio, Políticas Linguísticas, Políticas Educacionais em Moçambique. A gente agradece imensamente, Lídio. Essa é uma publicação da Epígrafe com a editora Sagaz, e ela está disponível no site do shopcons.com.br. Então, a gente agradece, Lídio, a sua participação imensamente. Foi um prazer conversar com você. A gente agradece também a você que esteve aí nos acompanhando, né? A gente vai estar, então, de volta na sexta-feira que vem, sempre com mais uma novidade em termos de livro, com novos autores sendo convidados. Então, pessoal, até semana que vem. Lídio, muito obrigada pela sua participação. Rosemary, muito obrigado. Permita-me também um agradecimento muito especial a todo este vasto auditório que nos acompanhou, a si de modo particular, ao Hernan, e muito especialmente, não é, a professora Maria Helena Pires Santos, que fez o prefácio do livro, foi a minha orientadora de doutoramento, fez o prefácio também do livro de mestrado e fez o prefácio deste livro que resulta da tese. Espero que as pessoas adquiram o livro e com a aquisição do livro possam viajar para a África, para Moçambique, sem sequer sair do Brasil. Muito obrigado, estamos juntos. Isso mesmo. Tchau, tchau, pessoal. Até a semana que vem. Você acabou de ouvir o programa Entre Livros, com Rosimeire Salles. De volta na próxima sexta, à 13h, aqui na RCI.